Se eu falar um pouquinho alto, acho que é defeito de montagem minha. Tem uma tendência de, obviamente, falar. Talvez seja até um problema reflexo, porque a audição está um pouquinho prejudicada, então eu acho que ninguém está escutando o que eu estou falando. Não? Então, obviamente, exatamente. Mas eu queria agradecer o fato de estar aqui, né? Agradecer ao reitor Ricardo Vieira Alves de Castro, a presença da Geisa, com a qual nós temos estado muito presentes na discussão da temática metropolitana, e da Eduarda Larroque, que é parceira inconteste de análise desses problemas das quais nós estamos trabalhando há algum tempo. A minha presença aqui, como o reitor já anunciou, é função, obviamente, da impossibilidade que o Vicente Loureiro teve de estar aqui, porque ele foi requisitado pelo governo do Estado, pelo governador do Estado, para estar presente hoje no Palácio às 8 horas da manhã. Então, ontem, no final da tarde, ele me chamou e falou assim: Acorce, amanhã, 10 horas, na Capela Ecumênica da UERJ, você vai me representar. Entendeu? Eu já tinha recebido uma documentação, né, a respeito do assunto, obviamente que nos interessa muito. Falei, mas escuta, você vai abordar alguma coisa específica ou eu posso, evidentemente, representá-lo na integridade, integralmente? Não, você representa integralmente, essa é a razão de eu estar aqui. Eu não poderia deixar de fazer uma referência rapidíssima ao seguinte: estamos reunidos numa capela. E, obviamente, uma capela implica, primeiro, uma busca comum de interesses. Não? Segundo, um ambiente que só predispõe a pensarmos em coisas positivas. Não? E um terceiro fato é o seguinte, que esta capela aqui foi projetada por um amigo meu que hoje não está muito bem, o arquiteto Luiz Paulo Conde. Não? Lamentavelmente, ele não está muito bem hoje de saúde. Não? E eu acompanhei toda a trajetória do Conde, que temos quase muito próximos. Eu sou mais antigo do que o Conde na universidade, e nós somos da Universidade do Brasil, não somos da Universidade Federal. A antiga Faculdade de Arquitetura era da Universidade do Brasil, mas eu acompanhei muito bem a obra do Conde. O assunto é extremamente oportuno. E quando eu recebi o texto que me foi enviado, ao ler o texto, eu percebi algumas referências que são muito comuns ao que nós estamos fazendo. Primeiro, evidentemente, a ação de interação com o setor público fluminense e o interesse da Universidade, da UERJ, de estabelecer essa relação. Segundo, o uso crescente das ferramentas das geotecnologias que o reitor acabou de chamar a atenção. Por coincidência, nós ontem participamos de um seminário, da qual o Vicente foi um dos expositores, promovidos pela Fundação Getúlio Vargas, sobre exatamente um tema, que é um tema, evidentemente, amplo, um guarda-chuva que abriga várias interpretações, que é as cidades inteligentes. Não? Quando a gente aborda isso, evidentemente, vários vieses podem ser apontados, discutidos em profundidade. Mas o fato é que discutir cidades inteligentes passa exatamente, obrigatoriamente, por discutir o que nós estamos, o que a UERJ está promovendo aqui e que nós estamos discutindo. Né? O geoprocessamento como fonte estrita de informação específica para o entendimento entre as partes da cidade. Entendeu? A trajetória que nós estamos empreendendo e que nos faz estar aqui, a UERJ tem sido uma parceira muito grande dentro da trajetória nossa de montagem, de retomada do diálogo da metrópole. Né? O início do primeiro governo do governador Cabral,
o Vicente foi convidado para trabalhar junto com o governo, e ao ser interrogado, vamos assim dizer, sobre o setor que mais ele estaria satisfeito de trabalhar, ele falou assim: eu tenho uma missão a cumprir, que é retomar o diálogo da metrópole. Não? E esse retomar o diálogo da metrópole, obviamente pode ser um assunto extremamente conhecido, ele se baseia por uma razão muito simples. É que as regiões metropolitanas, elas foram criadas, inicialmente 9 regiões metropolitanas, em 1974. A do Rio foi criada em 75, porque foi necessário fazer a fusão dos 2 estados antes de criar a região metropolitana. Mas ela foi, com essa criação da região metropolitana do Rio, foi criada a Fundrem, que vocês todos devem ter conhecimento longínquo, né? Mas a Fundrem era para exatamente estabelecer este vínculo, não, entre a organização do espaço da metrópole. Lamentavelmente, a Fundrem foi extinta em 1989. Não? E de lá para cá, lamentavelmente, não existe nenhum organismo que possa assumir a responsabilidade do gerenciamento das atividades da metrópole. O que significa isso? Uma certa desarticulação que o Estado sofre com isso. As secretarias têm projetos próprios, não? Têm propostas próprias, mas a falta de um organismo que dê uma certa prioridade, que olhe a região metropolitana não como um crescimento em que o poder público está sempre atrás do processo, cobrindo espaços, resgatando dívidas sociais extremamente importantes. Mas o organismo metropolitano deveria ser aquele em que não só cobrir o resgate da dívida social, mas se colocar na frente do processo, para que pudesse orientar. É um termo que nós usamos com muita facilidade, que é tentar modelar esta metrópole. Não? E isso é o que nós estamos, evidentemente, fazendo já há 7 anos e meio. E, obviamente, não é fácil, evidentemente, estabelecer esse diálogo. Por que não é fácil? Estava conversando exatamente antes do início, porque o problema metropolitano, tem um livro muito interessante que diz o seguinte: regiões metropolitanas, um desafio ao federalismo. Não? Porque é um desafio ao federalismo. Né? O poder, a instituição da estrutura federalística do Brasil, ela passa do poder federal para o poder estadual para o poder municipal. Não? Ela não tem o poder metropolitano. Até porque não existe poder metropolitano. Não? O poder metropolitano ele não arrecada impostos e não elege ninguém. Então, duas características de quem pode estar imponderado. Né? Eu tenho impostos e tenho o eleitor, quer dizer, o aspecto da eleição. Então, o regime metropolitano é um regime que sofre exatamente por um processo de desgaste. Ele tem que se impor por um processo de coerência, por um processo de aglutinação entre os interesses comuns dos municípios. E tem um outro aspecto também muito importante nesse diálogo da metrópole, que é exatamente o seguinte: além dele não ser um poder empoderado, vamos fazer uma redundância aí, ele não tem cobertura institucional global. Por que eu estou falando isso? A Constituição brasileira, ela diz que, a de 88, que foi bastante municipalista, não? Ainda bem, porque evidentemente nós vínhamos com uma carência muito grande de que o município pudesse extravasar o seu poder real. As coisas acontecem no município, não acontecem nem no estado, nem na metrópole, nem no país, acontecem no município. E o município estava com pouco poder. A Constituição veio dar esse poder ao município, melhorar. Mas a Constituição diz o seguinte: caberá ao Estado organizar, determinar e criar as regiões metropolitanas. Mas caberá aos municípios, por meio de consórcios ou não, gerir e estabelecer a governança da metrópole. Isso parece um paradoxo, não? Porque você dá ao Estado a criação de um ente que ele não tem poder específico de estabelecer a sua governança. No entanto, isso é uma realidade, porque até hoje o Supremo Tribunal Federal
está julgando qual é a característica institucional do poder metropolitano. Então, 4 votos só, está suspenso até hoje. 2 a favor, que o Estado seja interveniente no processo, e 2 contra, achando que aos municípios cabe fazer a gestão da metrópole. É humanamente impossível excluir o Estado do processo da gestão da metrópole. Ele é participante, ele é um elemento extremamente integrado nas decisões do processo da metrópole. E essa tem sido a nossa luta. A UERJ tem sido uma parceira extremamente interessante, recentemente, não, pelas ligações que nós mantemos com o Banco Mundial, achamos que existia por bem criar um conselho executivo da metrópole. Não? E esse conselho executivo, a UERJ ajudou a criá-lo e a organizá-lo. Não? E ela passou a ser parte integrante desse processo, não? A própria UERJ. E essa luta tem sido, da nossa parte, eu vou resumir. Eu queria também dar uma espécie de um depoimento a respeito desse assunto de hoje, não? Mas, encurtando um pouco a fala para chegar nesse assunto, as nossas relações com o Banco Mundial, elas foi exatamente uma das relações que estabeleceram propostas concretas. No final dessas relações, que estão já encerrando com esse período, nós conseguimos 3 vitórias. A primeira vitória é que nós conseguimos, já aprovado, já assinado, e que já colocado em concorrência pública, do plano estratégico integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele já está na rua, ele não está mais dependendo de acerto, de assinaturas, nem de nada. E vai ser um plano que vai estabelecer o que nós chamamos da modelagem dessa metrópole. Em segundo lugar, nós conseguimos também, já definido, assinado com verbas próprias, estabelecer uma deficiência que a região metropolitana do Rio de Janeiro não tem há muito tempo. Uma aerofotogrametria georreferenciada de toda a região metropolitana. Ela já está em fase de contratação, aprovação com financiamento do Banco Mundial. Recentemente tivemos que reformular todas as propostas de relações, porque o Estado incluiu em dezembro mais 2 municípios na região metropolitana. Então, não só aumentou a área, aumentou o custo, aumentou isso tudo, então nós tivemos que fazer essa reformulação. E o terceiro assunto, que diz muito respeito à região metropolitana, que é exatamente o seguinte: nós percebemos que, apesar do Estado fazer investimentos vultuosos na rede da supervia, a melhoria do uso por passageiros era muito pequena. Então, nós estabelecemos que é necessário organizar um espaço urbano em torno das estações para poder aumentar a participação da ferrovia. E isso foi aprovado também pelo Banco Mundial, e nós vamos fazer o primeiro evento desse, quer dizer, o TOD, uma metodologia no mundo todo, em Queimados. Mas o que eu gostaria de, praticamente, para encerrar e falar apenas relações, é que dentro desse acordo de financiamento do plano da aerofotogrametria da região metropolitana, que vai ser uma cartografia e um para 10 mil para assuntos regionais e um para 2 mil em projetos urbanos, que é extremamente incompetente, nós sentimos a necessidade de estabelecer a correlação direta entre a cartografia, né, georreferenciada, e o uso pelas municipalidades. Né? Então, isso foi alvo de um acordo que está em fase de negociação do órgão do Estado com a PUC, para fazer a transferência, não, dos fundamentos e das informações da cartografia georreferenciada para o uso do prefeito. Evidentemente, não vou falar sobre isso, informatização dos processos de licenciamento e fiscalização ambiental, construção de uma base geográfica, informatização dos processos de licenciamento e aprovação, sistema de informação geográfica de apoio à fiscalização,
Sistema de Informação Geográfica para a Gestão do Trânsito. E isso diz respeito, por isso que foi muito bem-vinda essa relação com a UERJ, em que a UERJ está preocupada também com o uso dessa instrumentação para dar aos municípios, de uma maneira geral, em todo o Estado, a capacidade de gerir melhor o seu território. Entendeu? Tem uma afirmativa no texto que ele mandou para nós, que é extremamente importante, e nós estamos sentindo isso já há bastante tempo. Em 2012, constatamos a abissal assimetria que se estabelecia quando comparada à realidade do município do Rio de Janeiro com os demais municípios. É uma realidade. Então, essa diferença em que os municípios não têm tanta capacidade de fazer a direção do seu processo através de instrumentos técnicos, a interferência da UERJ nesse processo, que vem já há algum tempo, associada às conquistas que nós conseguimos fazer durante esses 7 anos e meio para estabelecer instrumentos de adequação, me parece extremamente oportuna e extremamente positiva. Eu acho que eu já ultrapassei o tempo necessário, mas para fechar o problema, eu vou concluir com a seguinte afirmativa. Não foram 7 anos e meio de lamentações, foram 7 anos e meio de briga. Hoje, o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, já avisou publicamente a criação não do órgão institucional metropolitano, mas da organização do espaço da metrópole. Ele vai assinar brevemente um conselho metropolitano, constituído pelos prefeitos dos 21 municípios da região e comandados pelo governador do Estado, obviamente com assessorias específicas, e vai instituir um órgão técnico coordenador das ações metropolitanas. O coordenador geral deste órgão técnico, que vai instrumentar as ações do Estado, não, e levá-las para o Conselho para decisão, é o Vicente Loureiro, que obviamente será empossado tão logo o governador assine o decreto de criação desse órgão. Então, nos parece que a fusão entre o trabalho da UERJ e o trabalho que nós estamos fazendo dentro da ótica metropolitana só tem produzido resultados positivos. Não? E, obviamente, é o que nós pretendemos continuar esse processo de parceria, não? Que pode estabelecer frutos extremamente bons para esse diálogo que não é fácil de levá-lo adiante. Muito obrigado.